Vamos fazer então aqui uma questão do capítulo 14 da apostila 4 de vocês, que fala sobre colisões. Na página 310 nós temos a questão de número 5, que diz o seguinte: dois corpos A e B, de massa 4 e 12 kg, respectivamente, estão em rota de colisão, como ilustra a figura. Considerando que o choque seja perfeitamente elástico, quais serão as velocidades de A e B após o choque? Bom, toda vez que a gente for pensar em questões que envolvam o tema colisão, a gente tem que pensar em duas situações, tá bom? Que a gente vai ver a seguir. A primeira delas é que toda vez que existe o assunto colisão, né, a gente tem que pensar que existe conservação do momento linear. Momento linear, chamado de Q, mas eu vou até colocar uma nomenclatura aqui, chamar de P, momento linear, tá? Que é o produto da massa vezes a velocidade do corpo, tá bom? E o que é então a conservação do momento linear? Diz que o momento linear P antes da colisão é igual ao momento linear P após a colisão. Só que antes da colisão tem que considerar todos os corpos que estão participando do sistema e que vão colidir, tá bom? A segunda coisa que a gente tem que levar em consideração quando existe colisões é um assunto chamado coeficiente de restituição que tem que ser aplicado, tá bom? O coeficiente de restituição, ele é uma fração entre a velocidade relativa de afastamento, ou seja, a velocidade relativa que acontece entre os corpos após a colisão, com eles se afastando, sobre a velocidade relativa de aproximação dos corpos, ou seja, a velocidade relativa que os corpos têm para se aproximar antes da colisão. Tudo bem? O coeficiente de restituição ele é um número que vai de 0 a 1 apenas. Ou ele pode ser 0, quando a colisão é perfeitamente inelástica, ou ele pode ser o outro extremo, que é 1, quando a colisão é perfeitamente elástica. E quando a colisão ela é alguma coisa entre 0 e 1, quer dizer que a colisão é parcialmente elástica. Dependendo de como as questões forem aparecendo, a gente vai explicar melhor esse assunto. Nesta questão, ele está dizendo que a colisão é perfeitamente elástica, então nós teremos que considerar o valor 1 para este termo aqui. Tudo bem? E o que é velocidade relativa? Para a gente lembrar esse conceito, para a gente poder fazer o cálculo dessa fração. Vamos supor que a gente tenha dois corpos se aproximando, né? Então, dois corpos que estão em sentidos opostos. A velocidade relativa entre esses corpos será a soma dos módulos das velocidades, tá bom? Então vamos supor, se por exemplo esse corpo aqui está se aproximando com 50 metros por segundo. Colocar negativo porque está no sentido oposto. E o corpo A está com 40 metros por segundo de velocidade. Então a velocidade relativa entre eles será 40 somado com o módulo, né, da outra. Isso aqui dará 90 metros por segundo. Tudo bem? Então, em sentidos opostos, soma-se os valores da velocidade, só os valores positivos, os módulos, tá bom? Agora, se eles estiverem no mesmo sentido, eu vou ter que subtrair os módulos das velocidades. Então, por exemplo, aqui, ó, esse cara está com a velocidade de 20 metros por segundo. E esse aqui também está com a velocidade de 20 metros por segundo. Se eu pensar assim, quando estão no mesmo sentido, eu somo ou subtraio? Bom, eles vão alcançar, um vai alcançar o outro com as velocidades iguais em módulo? Não vão alcançar. Então a velocidade relativa será a subtração dos seus módulos, que isso aqui vai dar 0. Velocidade relativa é como se eu estivesse mantendo um corpo parado enquanto o outro se movimenta em relação a esse que está parado. Se esse cara aqui tivesse parado, esse aqui também está parado em relação ao corpo B, tá bom? E vice-versa.
Se o A tivesse parado, o B é como se ele também estivesse em relação ao A. Só que em relação à terra, não. Em relação ao chão, não. Ambos estão com movimentos com velocidade de 20 metros por segundo. Mas o A em relação ao B e o B em relação ao A é que eu tenho que fazer a subtração das velocidades dos módulos, quando estão no mesmo sentido. Bom, entendido isso, vamos voltar então para resolver a questão. Então, pessoal, a questão mostra para a gente a direção e o sentido desses corpos A e B que estão em rota de colisão, tá? Então, nesse caso, eu tenho que ter um sentido que eu tenho que considerar como sentido positivo. Eu vou considerar para a direita, tá bom? Mas poderia ser para a esquerda também. Então, olha só, antes da colisão, o A tem velocidade positiva, 6, e o B tem velocidade negativa, 1. E depois da colisão, que ele não dá o desenho para a gente. Então a gente faz uma suposição, a que a gente quiser, tá? Para os corpos terem orientações de velocidade. Eu estou fazendo uma suposição de que após a colisão, tanto o corpo A quanto o corpo B saem para a direita. Mas e se eu te fizer a consideração errada? Se você fizer a consideração errada, a única coisa que vai alterar no final das contas é o sinal da velocidade. Então, por exemplo, se você encontrar uma velocidade negativa para um dos corpos, é aquele valor de velocidade, porém com sentido oposto. Vamos ver como é que fica. Para essa consideração que eu fiz aqui, eu acho que a gente já pode ter isso como exemplo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer numa questão de colisões é conservação da quantidade de movimento. Então, aqui, ó. Olhando para as duas figuras e com a consideração da segunda figura que eu considerei os dois indo para a direita, a conservação do momento linear ou da quantidade de movimento é momento linear antes da colisão igual ao momento linear depois da colisão, onde o momento linear é o produto da massa vezes a velocidade. Então, antes da colisão, tanto o corpo A quanto o corpo B tem massa e tem velocidade. Então, eu tenho que somar o momento linear de cada um deles, mas somar vetorialmente. Significa dizer que se eu tenho a velocidade do A positiva, quando eu somo com a velocidade de B, eu tenho que somar com essa velocidade negativa. Tudo bem? Então ficou o sinal de menos para a velocidade de B antes da colisão. Após a colisão, eu considerei que os dois vão para o sentido positivo. Então eu coloquei massa de A vezes velocidade de A, linha, só para diferenciar. Esse termo linha é só para diferenciar aqui depois da colisão. Tá bom? Então agora colocando os valores das massas e das velocidades que foram dados no enunciado, fica assim. Então ficou massa de A4, com a velocidade inicial dele 6, massa de A4, velocidade inicial dele 6. Massa de B12 com a velocidade inicial dele 1, só que eu coloquei negativo porque o VB está no sentido contrário, ok? E a massa de B12. Após a colisão, a massa de A4 novamente, massa de B12, sendo que eu não sei os valores das velocidades de A e B após a colisão, então eu chamei de VA' e VB'. Então ficou 24 menos 12, igual a 4VA' mais 12VB', que ficou 12, sendo igual a 4VA' mais 12VB'. Se você parar para prestar atenção, todos esses números aqui são múltiplos de 4. Então eu vou dividir a equação inteira, os dois lados, pelo número 4, que fica assim. 12 dividido por 4 dá 3, igual 4 dividido por 4 dá 1, e 12 dividido por 4 dá 3 também. Então aqui nós encontramos a primeira equação. Só que a gente não tem como resolver essa equação ainda, porque nós temos duas incógnitas, tanto o VA quanto o VB após a colisão. Para a gente sair desse problema, a gente precisa de uma segunda equação, porque nós estamos com uma equação e duas incógnitas. A gente não consegue resolver sozinha, a gente precisa de uma segunda equação para a gente ter duas incógnitas, duas equações para poder trabalhar com isso aí. Da onde vem a segunda equação? Vem do segundo passo, do coeficiente de restituição. Vamos escrever. Coeficiente de restituição é a fração de velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. Lembrando que velocidade relativa de afastamento a gente faz uma soma quando elas estão em sentidos opostos
e faz a velocidade relativa em si. Faz uma soma quando estão em sentidos opostos e faz uma subtração quando estão no mesmo sentido. Então vamos olhar aqui para o afastamento, que é este caso, e qual seria a velocidade relativa de afastamento? Bom, se está se afastando, provavelmente o B é maior do que o A, certo? Então, como estão no mesmo sentido, eu tenho que fazer uma subtração desses valores, certo? Então fica assim, E igual a VB menos o VA. Tudo bem? E qual seria a velocidade relativa de aproximação? Visto que elas estão em sentidos opostos. Então, tem que fazer uma soma dessas velocidades, que fica correto? Então, só está faltando uma coisinha aqui. Essa letrinha ela tem um valor que está associado ao tipo de colisão. No enunciado, a questão está dizendo que o choque seja perfeitamente elástico. Isso é uma coisa que você, vestibulando, tem que saber. O choque perfeitamente elástico significa que o coeficiente de restituição, essa letrinha E, ela vale 1. E se ela falasse que o choque é perfeitamente inelástico, aí valeria 0. E se ela fala que não é nem inelástico nem elástico, ele fica no meio termo, aí ele tem que te dizer quanto vale o coeficiente de restituição, vai dar 0, alguma coisa, tá bom? Então vamos substituir aqui, ficando 1 igual a VB' menos VA' sobre 6 mais 1, que dá 7, certo? Então, multiplicando cruzado, ficou assim, ó, 7 igual VB' menos VA'. Ok, essa é a nossa segunda equação. Tudo bem? Então, a equação 1 está aqui e a equação 2 está aqui. E agora, como é que eu faço para terminar essa questão? Eu tenho que fazer um sistema entre essas duas equações. Com o sistema, eu pego as duas equações e faço qualquer propriedade, aplico qualquer propriedade a elas. Eu somo uma com a outra, eu divido uma pela outra, de forma que eu elimine uma das incógnitas, né? Quando eu fizer essa conta, para encontrar a segunda incógnita, né? Então vamos ver como é que a gente vai trabalhar aqui. Resolvendo o sistema então de duas equações, eu repeti as duas equações. A equação 1 e a equação 2, que eu só troquei a ordem aqui, ó. Tá? Coloquei o VA negativo na frente e o VB em seguida positivo. Por quê? Porque aí fica fácil a gente ver que se eu somar essas duas equações aqui, o VA' vai ser cancelado no primeiro momento. Então, olha, 3 com 7 dá 10. VA somado com menos VA dá 0, não preciso escrever. E 3VB' com VB' dá 4VB'. Quer dizer, então, que o VB', né? Deixa eu fazer da maneira, para não confundir vocês. 10 sobre 4 é igual a VB'. VB', então, é 10 sobre 4, correto? Então, VB' é 2,5. Então, como é que eu faço para encontrar agora o VA'? Eu pego esse valor que eu encontrei para o VB e jogo em qualquer uma das equações, ou na segunda ou na primeira. Eu vou escolher a segunda equação, tá bom? Fica assim, olha. Então, pegando a segunda equação, repetindo esta segunda equação aqui embaixo, fiquei 7 igual a menos VA' mais o VB' que eu acabei de encontrar 2,5 para ele. Tá bom? Então, vou trocar aqui, ficando VA' igual 7, menos 7 mais 2,5. Menos 7 mais 2,5 dá o valor de menos 4,5 metros por segundo. O que significa esse valor de menos, então? Aquilo que eu havia comentado com vocês. O valor é 4,5, está correto. Porém, o sinal de menos quer dizer que, se eu considerei que o VA' após a colisão estava para a direita, eu fiz essa consideração só para fazer todas essas contas. Mas, na verdade, o VA' após a colisão ele vai estar para onde? No sentido contrário, devido ao sinal menos.
Então o B ficou com o sinal positivo, o sentido da colisão após a colisão para o B continua para a direita, e o V, a linha, eu tenho que inverter, ficando assim. Então, a gente só vai fazer a inversão da velocidade de A após a colisão. O que estava apontando para a direita como sinal positivo, passa a apontar agora para a esquerda com o sinal negativo. Tudo bem?